eu de facto tive algumas surpresas. E a primeira de todas foi uma boa surpresa. Foi a surpresa de ter sido surpreendido. Isto é, foi a surpresa de, na composição do governo, não termos tido a antecipação habitual, que é todos os ministros serem conhecidos mais ou menos por fugas de informação nos dias anteriores. Recordemos que no último governo, o próprio Presidente da República disse que tinha conhecido o governo pela comunicação social. Bem, não foi isso que aconteceu, e ainda bem. Há nomes que eram quase inevitáveis e, portanto, naturalmente, temos Leitão Amar no governo, temos também no governo Ministro da Miranda Presidência, Sarmento, Ministro das Finanças, Finanças. temos vários que são nomes que se esperava e que se especulava sobre eles há muito tempo, Pedro Reis na economia, mas depois temos outros que são mais surpreendentes, mais inesperados, se bem que não tenhamos propriamente um governo de muitos independentes, no sentido tradicional do termo, gente que de repente abandona as empresas, abandona a sociedade civil e vem para um governo. Mas temos alguns nomes que são, na minha perspectiva, sinais positivos. Agora, um governo é como um melão, não é? É preciso abri-lo primeiro para depois ver como é que ele de facto é, porque por vezes há nomes muito sonantes que são grandes desilusões e outras vezes puros, perfeitos desconhecidos que nos dão boas surpresas. Dito isto, que nomes é que eu gostaria de destacar e destacar pela positiva? Eu vou começar por uma pessoa que eu respeito bastante, que é, aliás, aqui colaborador, enfim, ocasional, porque tem do Observador, que é Fernando Alexandre. Fernando Alexandre Ministro é da Educação, Ministro Ciência da e Educação, Inovação. é professor na Universidade do Minho, é um economista, tem tido uma participação regular na esfera pública, portanto, ele tem estudos muito interessantes feitos, por exemplo, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde de resto tem responsabilidades também no Instituto Mais Liberdade, portanto é alguém que se interessa pelo espaço público. Ele já tinha sido membro do governo, tinha estado na equipa da administração interna e no governo de Passos Coelho. Ele tem um livro que eu acho que é muito interessante nesta fase do campeonato, digamos assim, que é um livro sobre a dívida. É um livro que ele escreveu com, olha, uma outra pessoa que colabora aqui com a Rádio Observador, que é o Luís Aguiar Conraria, e que escreveu no tempo em que a dívida era, de facto, algo que pesava, eu diria, imenso sobre nós. Agora, tem-se a ideia que ela deixou de pesar, não é verdade. Nós devíamos ter uma dívida abaixo de 60% da nossa riqueza anual, do nosso PIB. Temos ainda um bocadinho, ligeiramente abaixo de 100% e sabemos que isso foi obtido ali com um esforço de última hora no final do ano passado, mas enfim, é positivo, é melhor que nada. Mas seja lá como for, ele, até como economista, tem a vantagem de poder ir para as negociações com os professores e com alguém que se preocupa com a dívida, com a noção de que isto não é tudo para dar sem fazer contas. Portanto, não é necessário ser só o Ministro das Finanças a fechar a porta, ele sabe provavelmente onde é que a porta pode ser fechada, pelo menos tem uma noção disso. Há muitas, ele tem sido objeto de, enfim, ele ou a solução de Montenegro tem sido objeto de críticas por ter desaparecido do Ministério do Ensino Superior e da Ciência. Eu confesso que não é uma coisa que para já me incomode demasiado. Tudo depende dos secretários de Estado que vierem a ser escolhidos e nós sabemos que, pela experiência de outros governos, que há secretários de Estado que às vezes são mais importantes que os ministros e outras vezes ministros que nem para secretários de Estado serviriam, não é? Estou a recordar-me de alguns secretários de Estado que deixaram uma marca importante na governação, enfim, em tempos muito antigos, por exemplo, na área do ambiente, Carlos Pimenta, ele nunca chegou a ser ministro, na área do turismo, Adolfo Mesquita Nunes, também nunca houve Ministério do Turismo em Portugal, Era uma e no Secretaria de entanto Estado. são nomes que nós associamos a transformações que ocorreram nas respectivas áreas de responsabilidade, o que é um sinal que as coisas podem acontecer mesmo quando as pessoas não têm a pasta ministerial. Dito isto, algumas notas, porque nós hoje temos bastantes convidados, algumas notas sobre outros ministérios que me parece relevante acrescentar. Interessante a escolha para a administração interna, Margarida Blasco. Margarida Blasco é alguém que conhece bem o setor há muitos anos, foi diretora do SIS, Serviço de Informações,
numa altura em que o SIS ainda estava a sair de muitas controvérsias e deixou boa imagem, apesar de ter sido vítima de algum bullying por parte dos homens. Ela é mulher, e, portanto, os homens às vezes nesta área são o que são, não é? Portanto, e a seguir foi também inspetor-geral da Administração Interna, cargo para onde foi no governo de Passos Coelho, onde ficou até 2019 e só saiu para se aposentar. Portanto, ela depois passou ao Supremo Tribunal de Justiça, ela é juíza de carreira e aposentou-se nessa condição. Portanto, é alguém que conhece o setor e que tem uma sensibilidade, porque ela, por exemplo, teve muita atenção às questões dos abusos das polícias e que também é um sinal que não vai ser tipo via verde para tudo o que os polícias têm reivindicado nos últimos tempos. Vamos ver isso com mais cuidado. Finalmente, outra área que costuma ser muito sensível em governos da metade direita do espectro político é a cultura. Não havia Ministro da Cultura num governo de centro-direita desde Lucas Pires, o que é incrível, não é? Eram sempre secretários de Estado. Como eu disse, não dou demasiada importância a ser ou não serem secretários de Estado, mas achei interessante a escolha de Lília Rodrigues. Lília Rodrigues não é uma figura fácil. Lília Rodrigues é uma pessoa muito afirmativa, muito assertiva, como se costuma dizer, que já teve bastantes conflitos ao longo da sua vida profissional, e com conflitos de ordem muito diferente, conflitos com a tutela, conflitos com, enfim, as pessoas ligadas a fundações em que ela esteve ligada, nomeadamente na Casa das Histórias, em Cascais, mas é alguém que, primeiro, nos lugares que teve como diretora de museus, ela foi diretora do Grão Vasco, em Viseu, e depois do Museu Nacional de Arte Antiga, deixou muito boa impressão. Portanto, uma pessoa que sabe o que estava a fazer e que, no caso do Museu Grão Vasco, transformou mesmo aquele museu. E depois é também alguém que tem uma noção, enfim, podemos às vezes discutir a sua aproximação, mas que sabe o que é arte contemporânea. Portanto, não tem uma noção do que é o património cultural, porque teve museus, mas também tem noção do que é arte contemporânea. Como disse, ela esteve na Casa das Histórias, Paula Rego, esteve em Serralves, portanto, esteve no CCB. Sobretudo esteve no CCB e na Fundação Berardo. Portanto, eu creio que ela, sendo uma pessoa difícil, daquelas pessoas que eu dou a ideia que corta à direita e que, portanto, se tiver um conflito, tem o conflito, vamos ver como é que ela se porta. É uma daquelas cartas que é preciso, olha, é um daqueles melões que tem que ser aberto para ver como é que funciona, porque pode funcionar bem, pode funcionar mal. Uma palavra ainda para a Ministra da Saúde, que foi vítima de bullying este fim de semana pela JS, pela Juventude Socialista, que está numa de resistência. Tu chamas bullying à estupidez? Epá, é tudo aquilo, estupidez, ignorância. Arrogância, acho que é sobretudo arrogância, se queres que diga. É muita arrogância socialista naqueles jovenzinhos. Mas pronto, ela foi acusada de algo que nunca lhe aconteceu, que foi estar no Santa Maria no tempo do caso das gêmeas. Mas, o que é que eu diria? É alguém que tem experiência de gestão na administração pública, foi uma das primeiras escolhas do atual diretor-geral do SNS, Fernando Araújo, mas depois entrou em choque com esse mesmo Fernando Araújo por causa do modelo das ULS, Unidades Locais de Saúde, não do ponto de vista global do que esse modelo é. Ela acha que esse modelo pode funcionar em algumas circunstâncias, mas da sua aplicação ao seu hospital em particular, um hospital central e universitário. Portanto, que tem o Hospital Santa Maria. Só o Hospital Santa Maria, exatamente, que era onde ela estava. Portanto, o Centro Universitário de Lisboa Norte, que é assim que se chama, inclui não só Santa Maria, como inclui outros hospitais aqui da cidade de Lisboa. E eu creio que ela, pareceu-me, pela linha de argumentação, tinha razão. Não sei se é a pessoa... Temos que ver, digamos mais uma vez, é uma farmacêutica, não é médica. Eu defendi que não devia ser um médico a vir para esta pasta, que devia ser alguém que conhecesse o setor, mas não fosse médico. Talvez se fosse um gestor hospitalar com provas dadas, eu talvez
preferido, mas enfim, acho que é uma escolha que pode funcionar bem, até porque ela também aí parece ser uma mulher que decide. E recordo que no caso das obras que está a haver em Santa Maria, na maternidade, ela teve um conflito com os médicos e eu, vendo de fora, pareceu-me que os médicos estavam a ter uma daquelas reações tipicamente corporativas naquele caso. Os médicos nem sempre têm razão, como se costuma dizer. Pareceu-me, mas enfim, na altura até disse isto aqui num contracorrente, num vencedor é, mas pronto, veremos também o que é que vai acontecer. Outro caso interessante. Finalmente, alguém que para mim é talvez a figura mais desconhecida porque é daquelas que tem menos, que eu diria que tem menos experiência de gestão da administração pública, que é uma professora da Universidade de Direito que vai para Ministra da Segurança Social. Ela conhece bem o setor, portanto, é a sua área académica, ela faz parte de várias associações da área da Segurança Social, portanto, é um tema que ela discute e debate há muitos anos, é um nome respeitado. Eu, no entanto, não sei se... quando as pessoas vão para a administração pública, quando vão para um governo, há três tipos de qualidades que se exigem, digamos assim. Eu acho que é bom conhecerem o setor e saberem o que é que querem fazer. Isso é importante e muitas vezes quando são apenas... Depois é importante serem políticos, no sentido em que têm noção de que a política em muitos aspectos é a arte do possível e que, portanto, às vezes nós sabemos para onde é que queremos ir, mas temos que modular a velocidade a que vamos. Mas sabemos para onde é que queremos ir, portanto não pode ser apenas alguém que gere o dia-a-dia. E, finalmente, há uma outra questão que podemos considerar que em muitos aspectos até se estará mais nas mãos dos secretários de Estado, que é a capacidade de lidar com a administração pública. Conhecer a administração pública, com os seus limites, os seus problemas, as suas complicações, para ter uma noção do que se consegue ou não consegue fazer e do que se consegue atar ou desatar rapidamente. Eu acho que ela tem claramente a primeira característica, conhece o setor, creio que sabe para onde é que quer ir. Relativamente à parte política, vamos ver, as pessoas podem ser uma surpresa nesse aspecto. Creio que não tem muita experiência de gestão da administração pública, mas isto não quer dizer que não possa funcionar. Vamos ver. Finalmente, algo que me parece relevante, a atenção que foi dada às questões europeias e, em particular, às questões que podem derivar dos fundos europeus e do PRR. Vieram para o governo 4 eurodeputados. Bem, um veio quase por obrigação, que foi o líder do CDS, Nuno Melo, que foi para a defesa. Acho que aí não creio que a relação com a Europa seja muito relevante. Mas os outros 3, todos eles são sinais importantes que foram dados na formação deste governo. Estou a falar primeiro de Paulo Rangel. Paulo Rangel é alguém que está há muitos anos no Parlamento Europeu, que está muito entrosado com o Partido Popular Europeu, que é o maior partido europeu e que vai continuar a ser o maior partido europeu depois das próximas relações, que conhece muito bem os líderes europeus, sobretudo os líderes da sua família política. Ele no Parlamento Europeu tem tido sempre mais funções políticas do que técnicas. Ele não anda nas comissões, aquelas comissões especializadas, ele anda sobretudo na gestão política do Parlamento Europeu e, portanto, como nestes negócios estrangeiros, de um primeiro-ministro a quem falta Europa, digamos assim, no sentido da experiência, o que é natural, não é? As pessoas, todos os líderes que chegam têm que fazer esse caminho, têm que percorrer esse caminho. Paulo Rangel pode ser importante. Depois temos dois outros ministros que eram dos melhores eurodeputados portugueses, por razões diferentes, Maria da Graça Carvalho e o meu homónimo, José Manuel Fernandes. Né? Maria Graça Carvalho, que vai para a Ministra do Ambiente e Energia. Maria da Graça Carvalho, no Ambiente e Energia, ela trabalhava nessa... Ia fazer parte da casa. Hã? Já parecia estrutural à casa, à instituição, não é? Porque estava sempre em tudo. Sim, e ela foi, por exemplo, ela teve um papel muito importante no tempo em que Carlos Moedas foi comissário europeu. Há quem diga que ela foi a verdadeira comissária sombra, nessa altura. Mas tem alguém que é muito trabalhador e muito competente, portanto, e não é por acaso, eu achei graça, que é alguém tão, às vezes, imprevisível como João Galamba
tenha vindo dizer que era uma boa escolha para aquela pasta, que foi uma pasta dele, não é? A pasta da energia em particular. Publicou um Twitter na sexta-feira. José Manuel Fernandes tratava, dentro dos assuntos da política agrícola comum no Parlamento Europeu. Ele foi considerado o quarto melhor eurodeputado, o quarto eurodeputado mais influente em termos de trabalho técnico. Também é outra pessoa super trabalhadora, e que vem por uma pasta que parece que está em turbulência, não é? Portanto, temos tratores pelas estradas da Europa e de Portugal. Eles podem voltar às estradas de Portugal num momento qualquer, e desse ponto de vista, ser alguém que conhece as políticas europeias do setor, o que nos dias que correm é, porventura, até mais importante do que conhecer outras políticas. E ser alguém que também não é... Repara, ele foi presidente da Câmara de Vila Verde. Vila Verde é uma pequena povoação do distrito de Braga, pequena vila do distrito de Braga. Eu já não estou a dizer chamar vila, e se calhar depois já é cidade. Estas povoações agora todas querem ser cidade, não sei se é o caso, se não. Portanto, espero não estar a ofender nenhum vilaverdense. Pedimos já desculpa de antemão a todos os vilaverdenses. Porque não fui verificar se Vila Verde já é cidade ou não. E, portanto, mas ele vem daí. É uma zona de transição, enfim, Braga já não, tem uma zona rural importante. Ele não vem das zonas do país que costumam receber mais fundos europeus, mas também não é um urbanita, e portanto, desse ponto de vista, acho que pode dar um bom ministro, veremos. Portanto, depois faltam os ministros políticos, e sobre esses espero que consigam fazer aquilo que neste momento é mais difícil, porque é um governo que vai ter que negociar muito, fazer muitos equilíbrios. E eu diria que, se posso recomendar alguma coisa, que ponham os olhos no governo que se vai embora, porque aquilo em que esse governo era mais competente era na comunicação e propaganda. São duas coisas que às vezes andam juntas. Eu estou a usar o nome propaganda sem... Antigamente as coisas chamavam-se mesmo assim, não é? Chamavam-se mesmo propaganda e ninguém tinha vergonha disso. Hoje em dia a palavra tem um bocadinho má fama, mas é preciso comunicar as medidas que se tomam, antecipar os problemas, saber ouvir a opinião pública, mas não ser prisioneiro da opinião pública. Portanto, e nesse aspecto, a equipa que está mais próxima do Primeiro-Ministro, portanto, Ministros Adjuntos, Ministros da Presidência, Ministros de Estado, tem de facto um trabalho difícil pela frente. Vamos ver como é que se desenvencilham dele. Depois o resto, bem, vamos ver, Ministro das Infraestruturas, Ministro da Economia, são pastas sem dúvida importantes. É curioso que para as infraestruturas tenha ido outro peso político muito pesado, Miguel Pinto Luz, mas é uma área onde há decisões que têm que ser tomadas rapidamente, e que algumas delas, seja qual for a decisão que se tome, vai ser uma decisão polémica, e refiro-me ao aeroporto de Lisboa, naturalmente.